Você já se perguntou o que preparou o palco para uma das revoluções mais significativas da história? Bem, tudo começou com a autocracia czarista na Rússia. Esse sistema de governança era caracterizado pelo poder absoluto centralizado no czar, deixando pouco espaço para o homem comum ter voz. Altos impostos, baixos salários e escassez de terras criaram uma panela de pressão de insatisfação econômica. Politicamente, a falta de representação e a corrupção desenfreada levaram as pessoas ao limite. E o descontentamento social foi a cereja no topo desse bolo de insatisfação. A guerra russo-japonesa expôs ainda mais as fraquezas do regime czarista, abalando a fé do povo em seu governante. A derrota em uma guerra que esperavam vencer foi a gota d'água, um lembrete flagrante da incompetência do regime. Então, o cenário estava montado, o povo estava insatisfeito e o momento era propício para uma revolução. O ano de 1917 foi crucial. Foi o ano da Revolução Russa, que na verdade consistia em duas revoluções separadas. Primeiro veio a Revolução de Fevereiro. O Império Russo estava sob grande pressão devido à sua participação na Primeira Guerra Mundial. Escassez de alimentos, alta inflação e insatisfação geral com a autocracia czarista alimentaram um crescente descontentamento entre a população. A faísca veio no final de fevereiro, quando uma série de greves e protestos estourou na capital, Petrogrado. O czar Nicolau II abdicou do trono, encerrando mais de 3 séculos de domínio Romanov, e um governo provisório foi estabelecido. No entanto, o governo provisório lutou para resolver os problemas do país, e sua decisão de continuar lutando na guerra apenas inflamou ainda mais as chamas da revolução. Entre a Revolução de Outubro, os bolcheviques, um partido socialista radical liderado por Vladimir Lenin, manobraram-se para uma posição de poder. Lenin, um líder carismático e determinado, tinha um slogan simples, mas poderoso: paz, terra, pão. Ele prometeu tirar a Rússia da guerra, redistribuir terras aos camponeses e resolver a crise de escassez de alimentos. Em outubro, fortalecidos pelo apoio da classe trabalhadora e dos soldados, os bolcheviques realizaram um golpe contra o governo provisório. O governo caiu sem muita resistência e os bolcheviques assumiram o controle. Lenin se tornou o líder do novo governo, sinalizando uma mudança em direção ao socialismo. Este foi um momento crucial na história. A Revolução de Outubro marcou o nascimento do primeiro Estado comunista do mundo. A paisagem política global, enviando ondas de medo e curiosidade através de outras nações. Mas isso foi apenas o começo. Os bolcheviques agora tinham que consolidar seu poder e construir o Estado comunista que haviam prometido. Com a Revolução de Outubro, a Rússia estava a caminho de se tornar um Estado comunista. Mas não foi fácil a partir daí. A revolução pode ter terminado, mas a luta pelo poder havia apenas começado. Um conflito amargo surgiu das cinzas da Revolução, conhecido como a Guerra Civil Russa. Foi um confronto brutal entre duas forças principais, o Exército Vermelho, composto pelos bolcheviques, e o Exército Branco, uma coalizão de entidades anti-bolcheviques. Os riscos eram altos, pois cada lado lutava incessantemente para moldar o futuro da Rússia. No final, foi o Exército Vermelho que saiu vitorioso. Essa vitória foi mais do que apenas um sucesso militar. Serviu como base para o estabelecimento da União Soviética, uma nova entidade política que viria a dominar o cenário mundial. Essa não era apenas uma mudança no governo, era uma transformação profunda que redefiniria a Rússia e seu lugar no mundo. No final, a Revolução Russa não foi apenas uma mudança de governo. Foi uma mudança sísmica que enviaria ondulações pelo resto do século XX.